pedir, Senhor, a direção dessa palavra para falar, Senhor, para a tua igreja, que não seja eu, mas seja o teu Santo Espírito, falando a cada coração. Senhor, tira toda distração, tudo que querer pedir, que venha cair por terra, em nome de Yeshua. Abençoa, Pai, Senhor, aqui nesse momento, e que o Senhor esteja livre, Senhor, Espírito Santo, para me usar conforme tu queres, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Isaías 36, do 1 ao 22. A palavra que fala que Senaqueribe era cerca Jerusalém, e Ezequias faz uma oração e o exército dos assírios é destruído. E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e a tomou. Então o rei da Síria enviou Rabi-Zaquer desde Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabi-Zaquer lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias e contra mim te rebelas? Este confias naquele Jordão de cana quebrada, a saber, no Egito, e se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, lhe furará assim a Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim a Sebna e Joás a Rabi-Zaquer: pedimos que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre muros. Mas Rabi-Zaquer disse: porventura mandou-me meu Senhor só ao teu Senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabi-Zaquer, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor. A esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: abaixai-vos comigo e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e bebe cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e nos leve para uma terra como a nossa,
terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhos. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sebabai? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles? Dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos. Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabzaquel. Amém. Que Deus abençoe ele com a sua palavra. O tema da mensagem é: assim que o diabo vai tentar te enganar. É assim que o diabo vai tentar te enganar. Então vemos aqui que através da história do rei Ezequias, vamos aprender exatamente como o diabo engana as pessoas, né? Com palavras, né? Com enganos, com mentiras, colocando dúvida em nossos corações, com as suas sutilezas, muitas vezes. Muitas pessoas têm um entendimento fraco a respeito do diabo. Elas pensam que ter fé em Deus tudo ficará bem, porque em um escolhido de Deus o inimigo não toca. Muitos dizem. De fato, a fé em Deus nos basta e é necessário. O problema é que geralmente quem fala isso está tentando verbalizar a fé, que não possui de fato. Ela não tem fé, mas fala essas coisas. Isso porque o próprio apóstolo Paulo, ele foi tocado por ele. 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele foi tocado, ele foi tentado, né? Com um espinho na carne. E sobre Satanás, o mesmo Apolo também disse, 2 Coríntios 2:11. Diz assim a palavra do Senhor: porque não ignoramos os seus ardis. Então nós não devemos ignorar os ardis do inimigo, do diabo, porque muitas vezes vamos achar porque não pode te tocar, porque nós somos filhos de Deus, mas Deus não tirou os poderes do diabo. Ele fica ali só na espreita, esperando o quê? Uma brecha para poder o quê? Nos atacar. Então nós não devemos ignorar que ele tem as suas artimanhas, ele faz as suas armadilhas, muitas vezes, para nos fazer o quê? Cair. Então, portanto, não podemos ignorar que o diabo possui poder. Que Deus, quando expulsou ele do céu, os poderes dele não foram tirados. Ele continua agindo, nós vemos isso nos dia a dia. Mesmo que o nosso Deus possua muito mais poder, ele não foi tirado os seus poderes. Ele sabe como ele vai agir e atacar a vida do homem. Ignorar isso não mostra a nossa fé, mas nossa ignorância. Não ignorância de você ser ignorante, estúpido, não. Você ignorar e conhecer que ele
pode fazer algo que vai fazer estrago muitas vezes na nossa vida. Então, neste capítulo, vamos ver exatamente como o diabo engana muitos através dessa história. Você tem que saber que grande é a sua fé e também ter convicção da sua salvação, de quem você é em Deus. O rei Ezequias, ele era descendente de Davi, da tribo de Judá. 2 Reis 18. 2 Reis 18. Do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Osés, filho de Epá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, a palavra mostra que ele veio da descendência de Davi. 2 Crônicas 29, 1, 2. Segunda Crônica 29, versículo 1 e 2, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram Davi, seu pai. Então, mais uma vez, repete que Ezequias vinha da descendência de Davi, começou o seu reinado bem novo, bem jovem, né? E fez o que era bom aos olhos do Senhor. Este rei, ele havia tomado um rumo diferente da maioria dos reis de Judá. Ele decidiu obedecer a Deus. Ele decidiu obedecer ao Senhor. E que a própria palavra diz que ele fez o que era reto diante de Deus. E Ezequias, ele reabre e purifica o que? O templo de Jerusalém. E exorta o povo que? A santificação. Ele começa fazendo ali uma reparação no templo. 2 Crônicas 29, do versículo 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e o ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então Ezequias começou a quê? A fazer uma limpeza, porque o lugar onde o Senhor habita é santo, e Deus, ele prima pela santidade. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, onde Deus habita, não pode ficar as coisas que não agradam ao Senhor. Tem que haver purificação. Esse comportamento, ele nos leva ao comportamento de um verdadeiro cristão, né? Porque ali ele reparou o templo, o local onde Deus habitava, no espaço. E hoje, o templo somos quem? Somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Por isso temos que estar pedindo a Deus sempre o quê? Que nos purifique, que nos santifique diante dele. Quando somos fiéis a Deus, tudo que mais desejamos é nos purificar, é estar em santidade com Deus, é andar com o Senhor em perfeição. Assim como Ezequias purificou o templo, que hoje é o nosso corpo, então ele exortou o povo à conversão e santificação, como fez este rei de Judá. Ezequias destrói todos os altares
e havia feito o povo o quê? A pecar. E muitas coisas nos levam a pecar. E se a gente não abrir mão, se a gente não deixar de lado e nos santificar, nos purificar, é como um altar, né, que precisa ser reparado. Ezequias destruiu tudo aquilo. E em nossas vidas também temos que destruir aquilo que nos leva ao quê? Ao pecado. 2 Crônicas 31:1. Diz assim a palavra do Senhor: e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim, em Manassés, até que tudo destruído. Então tomaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Então eles destruíram tudo, nada ficou de pé daquilo que não era de Deus. Como cristão que abandona tudo o que o leva a pecar contra Deus, para que não o atrapalhe, que na obra que Deus tem para fazer, através da sua vida, né? Para que você possa ser usado por Deus, para que as coisas de Deus possam ir à frente, os propósitos, os planos do Senhor se cumpram em sua vida. Tem que se abrir mão de tudo aquilo que nos leva a pecar contra Deus. Portanto, é extremamente importante que nos identifiquemos com tais atitudes, porque elas demonstram que existe uma fé genuína dentro de nós. Nós temos que colocar essa fé em ação. Dessa forma se cumprirá em nossas vidas o que o apóstolo Paulo ensinou aos Romanos, Romanos 8:28. Romanos 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E tudo isso, de você se desvencilhar, largar a mão, abrir mão, vai cooperar com o quê? Para o teu bem. Se você ama a Deus, você vai abrir mão, você vai deixar de lado, você não vai mais querer, que o altar do Senhor esteja o quê? Contaminado. O versículo é claríssimo. É uma bênção reservada apenas para os que amam a Deus. Como o rei Ezequias, ele foi lá e destruiu tudo, por amor ao Senhor, por respeito, por temor, por servir a Deus de coração. Ele não permitiu que aquelas coisas pudessem pactuar junto com as coisas de Deus. Nesse capítulo de Isaías 36, onde nós lemos, no versículo 1, podemos ver a intimidação do inimigo. O inimigo, ele intimida muitas vezes com palavras. E ali ele falou: sucedeu, pois, no quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Isaías. E aconteceu que no ano 4 do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então ali o inimigo começou a intimidar. Apesar de todos os feitos do rei, seu inimigo assírio o cerca para tentar destruir quem? Jerusalém. E ali ele quer fazer o quê? A destruição. Muitas vezes ele vem com o quê? Com intimidação, nos colocando o dedo, trazendo palavras, para que a gente abandone tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Isso nos ensina algo. O fato de cumprirmos a vontade de Deus não nos isentará de grandes lutas. Todos nós vamos passar por grandes lutas, por situações difíceis, mas temos que saber quem é maior.
né? Se são as lutas ou o Deus que nós servimos. João 16:33. João 16:33. 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições elas vão vir, os problemas vão surgir, as lutas vão aparecer, mas nós temos que lidar com tudo isso com bom ânimo, como o Senhor nos fala aqui. Porque ele venceu e ele também passou pelas aflições. Ele sabe o que é ser afligido, o que é ser intimidado. Muitas vezes o inimigo vem para poder nos fazer paralisar. Quantas coisas o nosso Senhor não passou, mas ele teve bom ânimo, venceu, e com ele nós também vamos vencer. Não espera uma vida de conforto aqui na terra. Nós não viemos para viver um mar de rosas. Nós vamos ter luta, e muitas vezes lutas constantes. Quando nós pensamos que vencemos uma batalha, daqui a pouco aparece outra. Mas nós temos que continuar indo a cada vez mais, buscando em Deus a força para que a gente possa continuar. Porque em cada batalha Deus vai nos dar o quê? Vitória. Em cada luta vamos ter vitória. Junto com quem? Com o Senhor. Porque o Senhor fala, né? Se não tiver luta, você não vai ter vitória. Se você viver sempre um mar de rosas, vai estar tudo bem, tudo agradável, né? Nada, você não vai sofrer nada, não vai precisar se esforçar para nada, está tudo bem, né? Você está lá, né? Descansando, você não tem problema com a família, não tem problema com o trabalho, com o filho, você não tem problema com o marido. Está tudo mil maravilha, um mar de rosas. Que vitória você vai querer? Não vai ter vitória para a sua vida. Mas se você tem luta, é porque no meio dessa luta há uma grande vitória para a sua vida. E Deus vai te conceder. Amém? Então não espere conforto. Espere sim que lutas virão, mas vitória também seguirão em nossas vidas. Porque quem está conosco é maior. Você viverá grandes lutas, servindo ou não a Deus, né? Porque todos passam nessa terra por sofrimentos, por batalhas. A diferença é que se servir com Deus, Ele nos dará grandes vitórias. E cresceremos ainda mais na nossa fé com Ele. Cada dia a gente vai alcançando um degrau de fé. Senaqueribe agia como Satanás. Lá em Isaías 36, voltando para Isaías. Isaías 36, do versículo 3 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: então saiu a ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, o Joá, de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, diz a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Então ele já mandou um recado para não estar confiando em quem? Em versículo 10, que diz assim: e subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destruí-a. Então, ele dizendo aquele agia como Satanás, por meio dele, Senaqueribe faz uma pressão psicológica no rei. Ele traz palavras que querem fazer com que o rei fique, né, perturbado dessa cabeça, fique em dúvida, ou pense que realmente Deus não quer aquilo para a vida dele, que ele venha, né, ajudar o povo. E ele começa a fazer aquela pressão, e se a pessoa realmente não estiver firme no Senhor,
A pressão psicológica, ela faz a pessoa o quê? Tomar rumos, direção diferente, acabar ouvindo os conselhos errados do inimigo, porque a pessoa fica atordoada. Então, ficar firme em Deus é muito importante nessa hora. E diz coisas como estas: em que esperas, né? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra, destrói. Tudo mentira, o Senhor não mandou, o Senhor não disse nada. Perceba que Senaqueribe fala coisas que lembram o próprio Satanás, que deseja te encher de dúvidas, para que você não confie mais em Deus, para que a tua confiança comece a ficar em dúvida, se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, Deus vai livrar, não vai livrar, meu Deus vai trazer provisão, não vai, e o seu coração começa a ficar caindo para os dois lados, né? Então, Deus não quer isso, Ele quer que você, ação as lutas, problemas, situações difíceis, você continue firme, confiando nele, em Deus. E o inimigo, ele sempre vai querer nos colocar, né, no mar de decisão, né? E o próprio Senhor Jesus, quando esteve lá no deserto, o diabo tentou o Senhor, ele pediu que o Senhor transformasse as pedras em pão, porque ele viu que o Senhor tinha fome, estava jejuando. Então ele sempre tem ali as artimanhas dele, ele sabe a fraqueza do homem, ele sabe onde o homem, a necessidade que o homem está passando, e ele vem com a sua bandeja. Nós temos que estar o quê? Atentos, vigilantes, não dar ouvido. Em primeiro lugar, ouvir o que a palavra do Senhor diz a respeito do que nós estamos passando. Olha que diz 1 João 5,19. 1 João 5, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, o mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo pertence ainda, está sob o domínio de quem? Do inimigo. Então, ele faz isso com o mundo inteiro e vai tentar fazer isso conosco também, não só porque nós nos convertemos, somos do Senhor, que o inimigo não vai tentar, muito mais aqueles que estão com o Senhor. Ele vai querer fazer o quê? Cair, porque isso vai dar o quê? Não vai dar crédito ao Senhor, vai destabilizar, né, a sua fé, vai fazer com que o nome do Senhor caia em descrédito, porque quem está lá no mundo não vai falar: ué, mas ela não serve a Deus? E o teu Deus onde está? O inimigo sempre vai querer colocar situações em que o nome do Senhor venha cair em descrédito. Ao ouvir as ameaças de Rabsaque, que era o representante de Senaqueribe, e Uquias, que era o representante do rei Ezequias, pede que ele fale em siríaco, para que o povo judaico que estava próximo a eles não o que? Escutassem as palavras mentira dele. Isaías 36, 11, e diz assim: então disse Eliaquim a Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Então, ao saber disso, ele aumenta as ameaças e diz coisas como, versículo 12: mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu Senhor só ao teu Senhor e a ti para dizer estas palavras, e não ante aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e beba a sua urina? Então eles já levaram ali, falando desse jeito,
né, para que todo o povo ouvisse, para que o povo não acreditasse em Ezequias, para que o povo pudesse não dar crédito nas palavras de Ezequias, que ele não dando crédito. As palavras de Ezequias não estavam dando crédito também às palavras de Deus. E com isso, o povo estava sobre o muro. Quem está sobre o muro está prestes a quê? A cair, ou para um lado ou para o outro. E é assim que o inimigo faz. Como muitas vezes estamos em cima do muro, nós muitas vezes ainda não estamos tomando a decisão realmente de confiar em Deus, estar com uma certeza com Deus, nós ficamos em cima do muro. Será que Deus vai fazer, que Deus vai livrar, que Deus vai prover? E o será nos coloca assim, nessa posição. E o inimigo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para que você caia para o lado errado. Ao saber disso, ele aumentou as ameaças dele. As ameaças de Senaqueribe eram muito fortes, porque o povo assírio eram conhecidos como um povo cruel, que humilhava seus inimigos. Porque é isso que o inimigo faz, ele quer nos humilhar, ele quer nos ver lá embaixo, né? Destruídos. O inimigo nunca vai querer nos ver felizes, filhos de Deus. Tanto que foi por isso que o profeta Jonas não queria que Deus perdoasse aquele povo. Deus mandou Jonas, vai Jonas, levar a palavra. E Jonas, né, se fazendo ali de difícil, não obedeceu a Deus, foi para outro lugar. Ele achava que as pessoas não mereciam. Aquelas pessoas não precisavam ser perdoadas. E Deus veio para perdoar todos. Né? Mas nem todos querem o perdão de Deus. E o povo passa da sua ira, né? Ele viu que Deus estava irado com aquele povo, mas Deus queria salvar aquele povo. E ele fez tudo ao contrário. Então, da mesma forma, você sabe que o diabo tem destruído pessoas, casamentos, famílias, nações inteiras. Ele age em todo tempo, em todo lugar, principalmente no lugar onde as pessoas estão vulneráveis, muito mais onde as pessoas estão dando brechas. Ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Você sabe disso, sabe que não pode ignorar um inimigo como esse, né? Sabemos que devemos nos sujeitar a Deus, né? A palavra diz: sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Não só, como muitos falam, metade da palavra, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Não, primeiro se sujeita a Deus, sabe quem é Deus na sua vida, que Deus pode fazer por você. Depois sim você vai conseguir resistir, porque você não vai sozinho. O Senhor estará contigo na batalha. Podemos também ver a lábia do inimigo para te intimidar. Ele traz o quê? Ameaças. Gosta de botar medo nas pessoas. Isaías 36:14 diz assim: assim diz o rei, não vos enganeis, Ezequias, porque não vos poderá o quê? Livrar. Então ele já trouxe uma palavra para as pessoas ficarem ali com medo, ameaçada, porque achava que Ezequias não ia conseguir livrar. Isso é o que o inimigo faz ao povo de Deus, né? Porque ele não faz ao povo do mundo, ele faz geralmente sobre o povo de Deus. E muitas vezes está com medo da situação, do problema. E aí o inimigo quer realmente trazer as ameaças dele. Teu Deus onde está? Como pode ver o rei da Síria? Pede que o povo não acredite no seu rei, porque este não poderia livrar dele. É como se o diabo dissesse mesmo a você e a mim a respeito do seu rei, que é Jesus. Né? Continua acreditando, confiando. Olha como é que você está, olha a situação que você está passando, olha a dor que você está sentindo. Você ainda vai continuar confiando com a mulher de Jó? Amaldiçoe esse Deus e morre.
Para que vai continuar? Já sofreu tudo, né? O diabo tocou na vida dele, matou a família, os filhos, né? Os gados, tudo que Jó tinha, só restou a mulher que então praguejou contra ele. Mas Jó continua ali firme, Jó continua ali confiando no Senhor, porque o inimigo muitas vezes faz isso, né? E muitas vezes Deus até permite que ele toque em alguma coisa, mas ele só não permite tocar na nossa alma. Mas aquilo muitas vezes vai nos estabilizar, e aí Deus quer também provar muitas vezes o nosso coração, ver a nossa atitude. E como se dissesse, não pense que Jesus te livrará, porque Ele não pode, né? Ele não vai te ajudar, e Deus está ocupado com tantas outras coisas, vai ficar aí olhando para o seu problema, está vendo que Ele não está nem aí para você, e a gente fica muitas vezes tão temeroso, tão preocupado, né, com o problema, que acabamos até mesmo dando ouvido a palavras mentirosas e enganosas. 1 João 3,8. 1 João, versículo 8, no capítulo 3, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, para isso, Jesus veio, para que as obras do diabo pudessem ser o quê? Desfeitas na nossa vida. Então, Cristo é o teu protetor e libertador. Ele destrói as obras do diabo, destruirá qualquer obra contra a tua vida. Mas se você crer, se confiar e saber que Deus está agindo a seu favor. Ele vem com as ameaças de Isaías 36:15. Diz assim a palavra do Senhor: nem tampouco Ezequias nos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então ele sempre traz alguma palavra para fazer o povo desanimar, desistir. É como se o diabo dissesse: nem o teu Deus livrará você e seus parentes das minhas mãos. Porque muitas vezes, né, nós estamos vendo, muitas vezes lutando, pedindo oração com o ente querido, e parece que nada acontece, né? E o inimigo muitas vezes vai querer colocar na sua mente, né, que Deus não está nem aí para aquele parente, para aquele ente querido, mas Deus está cuidando de tudo e de todos da sua vida, né? Então a cidade, ela estava ameaçada e o povo judeu temia por sua família. Mas assim como eles não tinham o que temer, assim nós também não. Veja Salmo 46. Salmo 46, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, não devemos temer. Versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando lemos e aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, nós estamos dizendo não para o diabo, estamos dizendo não para as suas armadilhas, para as suas, muitas vezes, suas bandejas que ele traz para querer nos confundir. É a palavra de Deus que vai cortar toda ação do inimigo contra a nossa vida. Como Jesus levou para o diabo no deserto a palavra
que ele trouxe, o diabo trouxe aquela palavra que é distorcida. Muitas vezes ele vai distorcer a palavra e vamos achar que é a palavra de Deus, na verdade não é. Se conhecemos a verdade de Deus e a palavra do Senhor, nós vamos ver que tem algo errado. E Jesus, com a própria palavra da verdade, cortou a ação dele, né? Porque ele traz, né, os banquetes, ele traz as sugestões, ele impõe o medo, ele ameaça, mas a própria palavra corta a ação dele, amém? Ele traz a proposta, Isaías 36, 16, 17, diz assim a palavra do Senhor: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: atai-vos comigo e saia a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinho. Então ele ofereceu ali o melhor, né? O povo. Se o povo estava passando a necessidade, né? Não estava firme, logo ia querer aceitar, pô, vai levar para uma terra boa, vai me dar o melhor, então eu vou lá. Senão, querido, ele propõe que o povo se renda e aceite que vão em paz a terra, a Síria, onde eles teriam o quê? O que comer e o que beber. E é o que fizeram, que o diabo fez com Jesus. Estava com fome, transforma as pedras em pão, né? Mas Jesus já sabia das artimanhas e faz não só de pão geral o mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Da mesma forma, o diabo pede que você se renda às suas paixões carnais, né? Os desejos carnais, as nossas vontades, o nosso querer. Ele já está de olho, vai querer te trazer sugestões para que você se renda e fique em paz com aquele pecado, já que isso te faz tão bem. Para que você vai, né, se preocupar? Fica aí, né? Coisas boas vão acontecer e você continua ali fazendo o que é a vontade da carne. A própria palavra diz o quê? Andai em espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a nossa carne sempre vai gritar pelo aquilo que é errado, pelo pecado. Mas o espírito não, ele vivifica, ele vai nos trazer o quê? A fé em Deus, andar com Deus, dizer não para o pecado, sim para Deus, né? Então, só que isso não vai acontecer se você der brecha e cair nas artimanhas dele, deixar a sua carne, né, deixar se levar pela carne, porque a carne, ela não quer nada com as coisas de Deus, sim com as coisas desse mundo, porque a nossa carne é estragada, né, ela não se converte. Por isso temos sempre o quê? Dominá-la. Não se deixar enganar com tentações como estas, porque foi desta forma que Eva também caiu no Éden, ao acreditar nos supostos benefícios do pecado. Ah, você não vai morrer não, não foi bem assim que Deus falou. E aí Eva deu o quê? Ouvido e acabou o quê? Caindo nas artimanhas do inimigo. Gênesis 3, 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E versículo 6 que fala: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então ali eles trabalham o quê? Caíram no pecado da concupiscência e
da desobediência a Deus. E Deus tinha falado para não comer. E o pecado, ele gera o quê? A morte. Não se engane, pois, a Bíblia alerta. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então não deixe se levar pela sua carne, mas deixe que o Espírito Santo te guie. Este é o resultado que o pecado gera, a morte. Muitas vezes a morte física, mas mais provável também é a morte espiritual. Não há benefícios para isso, apenas tristeza e dor. Foi o que Adão e Eva sofreram. E até hoje, o homem carrega quando peca, principalmente contra Deus. Isaías, em Isaías 36, ele também nos mostra o clamor do céu, servo fiel, versículo 22, que diz: então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, servo do escrivão, e Joá, filho de Asaf, chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaquel. Isaías 37, 1. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de sacos de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E ali ele foi o quê? Clamar a Deus. Então, após descobrir todas as ameaças, o rei Ezequias se humilhou debaixo da mão de Deus e entrou na casa do Senhor para quê? Para buscá-lo. Ele sabia que ali ele ia encontrar, a resposta, a ajuda que ele precisava. E quando viemos à casa do Senhor, Deus fala conosco, nos humilhamos diante de Deus, Deus nos traz resposta, nos traz o alívio, o refrigério que precisamos. A palavra diz que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Vale lembrar que ele não foi só à casa do Senhor para buscar a sua proteção, pois ele já fazia isso sempre antes do problema. Diferente de grande parte das pessoas que só buscam a Deus quando tudo está mal. As coisas apertam e vão para a igreja. Ficou tudo bem. Nós vemos isso no dia a dia da igreja. O povo já não está mais se importando com Deus. Mas como diz, que vindo aperta, a pessoa está lá. Vou buscar o Senhor, vou orar mais, vou jejuar, vou estar mais próximo de Deus. Perceba bem, o rei não ficou falando frases prontas, como o sangue de Jesus tem poder, maligno não toca no escolhido por Deus. Ele sabia que estava ameaçado, mas ele se humilhou e orou muito ao Senhor. Além disso, foi consultar também o profeta Isaías. Ele não fez nada de qualquer maneira. Ele tomou uma direção certa. E é isso que devemos fazer ao perceber que está sendo atacado pelo inimigo. Vai buscar aquele que realmente pode te ajudar com uma palavra, uma oração, vai te dar um conselho, mas aquela pessoa que realmente está o quê? Firme com Deus. E Ezequias foi buscar Isaías. Isaías era o profeta do Senhor. 1 Pedro 5:8. 1 de Pedro 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele está o quê? Ao derredor, ele só quer uma brecha para ele poder entrar e fazer o quê? A sua destruição. Ele não está como seu amiguinho.
Ele está como adversário na sua vida. Então o adversário, ele quer fazer de tudo para que você caia. O adversário quer fazer de tudo para que você perca, para que você não tenha vitória. E ele vai estar ali te mudando. Muitas vezes você vai achar que está tudo normal, está tudo bem. Mas você tem que estar o quê? Sóbrio e vigiando. Porque ele sempre vai armar o quê? As suas ciladas. Ele sempre vai trazer para você sugestões, né? Um banquete. Ele sabe das suas necessidades, das suas fraquezas. E ele está ali te mandando. Até você dar uma brecha e ele entrar com tudo. Então, aqui é assim, que devemos nos comportar como quem reconhece os ataques do inimigo contra você, sua família, contra seus amigos, contra a igreja, e clamar pela ajuda do Senhor. É o Senhor que vai te ajudar, é o Senhor que vai te socorrer nessa hora. Então não tem ninguém melhor do que o Senhor para poder nos livrar das garras do inimigo. Porque sozinhos nós somos fracos, não podemos nada, mas com Cristo somos mais que vencedores, diz a palavra. Temos também a resposta de Deus em Isaías 37:6. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor. Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Então ele fala, no 7, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falou-ei cair morto a espada na sua terra. Então eles não precisaram nem lutar com ele. O próprio Senhor lutou e deu cabo do inimigo. E assim Deus faz também por nós. Isaías 37, versículo 35. 35, versículo de Isaías 37. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu ampararei esta cidade para lavrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. E para que ele sinta o rei Davi, que foi aquele que viveu segundo o quê? O seu coração, por conta de sua o quê? Obediência. Então, a obediência ao Senhor é algo muito importante. Deus, ele prima por a obediência, porque foi pela obediência que o homem caiu, né? Lá no Éden, na desobediência. É uma figura de Cristo para nós. Apenas Jesus é perfeito e cumpriu todas as exigências da lei. Todos os homens falharam, mas Jesus não. Ele é o único que fez tudo perfeito. Não é por causa da nossa falha, obediência, que seremos ouvidos, mas por causa da obediência da cruz. É por causa de Jesus. Por conta dos méritos dele, é que seremos livrados por Deus. Que ele nos livra, porque o Senhor derramou todo o seu sangue por nós. E Jesus vai falar: Pai, eu morri por ele também, meu sangue foi derramado por ele. E ele fala na palavra: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Então, é tudo por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Sim. Eu disse que era importante que obedeçamos a Deus, como Ezequias obedeceu, mas não para merecer a bênção dele. Nós obedecemos porque somos seus filhos, e é estes que ele abençoa por meio dos méritos de Cristo Jesus. Por causa de Cristo, vemos também o livramento de Deus. Isaías 37, 36 e 37. Diz assim a palavra do Senhor: então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram
Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E o versículo 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Andrameleque e Sareze, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, além dele morrer, ele tem que voltar e perder ali a guerra, ver todos os seus soldados mortos, ainda foi morto pelos seus 2 filhos, né? Como fala, né? O mal que ele pediu para os outros, voltou para ele e voltou em dobro, né? Que é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem luta por nós a nossa guerra. E que grande livramento, não é mesmo? No livro de Gênesis, o anjo luta com Jacó, e este tem muito trabalho para vencê-lo. Lá em Gênesis 32, 24, vamos ver. Gênesis 32, 24, diz assim, a palavra do Senhor: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Então ele lutou muito para poder vencer aquele anjo. Aqui, porém, um anjo apenas destruiu todo o exército assírio, de uma vez só. Imagine essa cena, né? Ver a mão de Deus sendo com aquele povo, né? Dando aquele povo a sua paga, as ameaças, pelas mentiras que ele faz ao seu povo. Imagine também a cara de assombro do rei ao se levantar de manhã e ver todos os seus soldados caídos e mortos no chão. Trêmulo, ele retorna para casa e é morto pelos próprios filhos, dando a entender que era um sucesso nas guerras, mas um fracassado na família, né? Muitas vezes todo cheio de culpa, né? Vem com arrogância, mas dentro de casa é como um cordeirinho, né? Não pia nada. Pior do que a família toda desestruturada, cheia de problemas, mas quer ameaçar, quer falar, quer contar mentiras, quer ameaçar o povo. Pior do que um fim como este é ter Satanás como seu inimigo. Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o lugar deles já está reservado. Eles não vão nos dar brecha, nem lugar para o inimigo. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Seu inimigo, ele já está derrotado. E a palavra de Deus diz que nós somos já mais que vencedores. Então, entre a derrota do inimigo e a vitória de Jesus, vamos ficar com Jesus. Então, o que ele quer é apenas levar-nos com ele. Nunca esqueça disso. Mas que isso não seja algo que o desmotive a orar por livramento, como fez Ezequias. Este texto de Isaías 36, 37 é excelente para podermos refletir a forma pela qual o diabo nos ameaça com suas propostas. E o quão vale mais a pena sermos fiéis a Deus, porque no final, com Deus, tudo vai dar certo, tudo vai ser o quê? Vitória para nossas vidas. Não se esqueça dos pontos importantes que aprendeu neste artigo, porque muitas vezes, quando chega no final, o que começou a gente já esqueceu, né? Ainda mais se a gente não tomar conta no lápis, anotar.
Não se esqueça, obedeça a Deus, se santifique e evangelize como fez Ezequias. Lembre-se que o fato do diabo ser infinitamente menor que o teu Deus não te isenta de clamar a Ele pedindo que o livre do mal. Não espere merecer as bênçãos de Deus, Ele te livrará por conta dos méritos de Cristo. Siga todos estes ensinamentos e não desista da sua família, não desista de clamar a Deus por um problema, a situação que você está vivendo. Deus, em algum momento, Ele te dará a vitória. Caso sinta ser ameaçado por Satanás, lembre-se que a livrar Jerusalém, o rei Ezequias automaticamente livrou também sua família, e isso Deus também fará com você. Apenas creia e obedeça ao que Deus tem para a sua vida, porque assim diz o Senhor. Amém? Então, nos momentos da luta, das guerras, dos problemas, não aceite a sugestão do inimigo. Vai a Deus e coloque nele o que Ele tem para você, uma resposta para a sua vida, para o seu problema. O inimigo vai ver você na fragilidade, vai querer te trazer os banquetes, os pratos prontos. Mas, como a palavra diz, vigiai e orai, para que você não caia em tentação e dê brecha para o inimigo. Amém? E às vezes é muito bonito, é belo, mas por trás está tudo oco. É uma armadilha. Amém? Senhor, meu Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos te agradecer e te louvar nessa noite. Muito obrigado por tua palavra que vem nos ensinar como o Senhor inimigo, ele age na vida das pessoas com ameaças, com mentiras. Senhor,